Olá, o meu entrevistado é o deputado estadual Samuel Júnior, que está no seu terceiro mandato consecutivo aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Olá, Fernanda, o prazer na verdade é todo meu, saudar você, saudar toda a sua equipe aqui, a produção da nossa querida TV Assembleia. Eu brinquei no começo, mas dizer que estava com saudade aqui dessa equipe, são sempre muito receptivos, desde quando a gente chega na entrada lá na portaria, ao camarim, todos vocês aqui que fazem parte. Estou aqui às ordens para que a gente de fato faça a questão de ordem. Deputado, falando em questão de ordem, né, a gente vai iniciar o programa falando a respeito do julgamento de Bolsonaro. Eu vi na imprensa que o senhor fez uma declaração que repercutiu muito todo nos bastidores e também na imprensa, a respeito do julgamento de Bolsonaro, que o senhor disse que era um circo. Por que o senhor denominou desse jeito, deputado? Fernanda, eu acho que ninguém está acima da lei. Independente que seja o atual presidente, o ex-presidente, nós que somos políticos, ninguém está acima da lei. Todos nós precisamos cumprir a lei, precisamos cumprir aquilo que a lei estabelece. Eu sempre digo que quando você entra em qualquer local, como é o caso de uma empresa, existem as regras que precisam serem cumpridas. E se existe alguma irregularidade na gestão do ex-presidente Bolsonaro, que de fato haja um julgamento justo, onde se comprove onde existem os seus erros, a sua ilicitude, e dali ele vá se justificar, se apresente à defesa. E quando eu falei que o processo que foi finalizado há 2 semanas era um verdadeiro circo, é que todos nós, quando criança, que tivemos a oportunidade de um circo, por mais fantasioso que seja uma apresentação de um artista, de um palhaço, ou quem faz até aqueles truques de mágica, a gente talvez até se diverte, mas sabe que o final, todos nós já sabemos que aquilo passa é uma brincadeira que está se montando. Que não vai acontecer um acidente, que o truque que se acontece é por uma ilusão ótica que o ilusionista ou qualquer coisa parecida. Então todos nós já sabíamos qual seria o final do julgamento, onde os ministros que ali estavam, eles já estavam dizendo o seguinte, muito claro qual era o seu posicionamento. E interessante que o próprio ministro Fux, que nunca foi lá esse defensor do do presidente Bolsonaro, ele mesmo mostrou com vários artigos que aquele julgamento não cabia ao ex-presidente. O ex-presidente ele já não gozava do foro de estar como presidente. Então não era o fórum competente. Então assim, qual foi o circo armado? É que a gente já sabia qual seria a decisão de todos os ministros e um julgamento, eu que tive a oportunidade de estudar o direito, o julgamento, você sabe que, por mais que as peças de acusações, ou o promotor de acusação, ou o advogado de acusação apresente a acusação contra um réu, o advogado do réu ele vai ter como fazer a dissertação para defender seu cliente e aguardar o julgamento, seja do juiz ou seja do jurado. Só que no caso do julgamento do presidente Bolsonaro, todo o Brasil já sabia qual seria a decisão. Então, assim, não era um julgamento, era levar e dizer o seguinte, ó, rapaz, hoje você vai ser sacrificado, hoje você vai ser morto. Então, não foi um julgamento, né? O julgamento é onde tem começo, meio e fim. E a gente já sabia exatamente qual era o final daquele julgamento. Foi por isso que eu coloquei aquilo no julgamento. Eu espero que a gente tenha consciência, quando eu digo isso, o judiciário, que a gente possa rever. Alguém pode até comentar que na época do ex-presidente Lula, que teve o julgamento, mas você perceba que quem fez o julgamento do ex-presidente Lula foi a Justiça Comum, não foi o STF, né? Mas foi uma perseguição do ministro Moro, foi aquilo ou outro, eu não quero entrar nesse mérito, né? Porque até é uma coisa que já passou extremamente, mas foi o fórum competente que fez o julgamento. O recurso que coube ao STF, aí já é diferente. Então, ou seja, quem teria que fazer o julgamento do presidente Bolsonaro, se houve ou não qualquer tipo de irregularidade na sua gestão, se houve ou não uma orquestração do golpe, né, do pseudo-golpe que não aconteceu, que se houve, pronto, então seria a Justiça Comum. Caso na Justiça Comum houvesse o julgamento e a defesa dele entendesse de fazer um recurso ao STF, mas na verdade as peças estão invertidas, onde o ministro Alexandre de Moraes, ele evocou para si, então ele quem é o advogado de acusação, ele quem
determina as investigações, ele é quem faz, se a gente fosse parafrasear, era como a gente chegasse numa partida de futebol, ele é quem bate o escanteio, vai para a área cabecear e só ele celebra o gol. Esse, na verdade, é o verdadeiro circo que nós estamos vivendo no Brasil. Deputado, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, estando inelegível, que ele sai inelegível, a direita está muito dividida, ainda não se sabe quem será o candidato da direita à presidência da República. Qual a opinião do senhor a respeito disso? O senhor acredita que enfraquece a direita, já que a esquerda já tem o candidato, que é o atual presidente da República, que é candidato à reeleição? Não, sem sombra de dúvida, todo e qualquer grupo político, quando se tem vários candidatos, acaba dividindo opiniões. É natural que o presidente Bolsonaro e aquelas pessoas mais ligadas à extrema-direita, mais ligadas ao presidente, quer que ele seja o candidato. Eu, até poucos dias atrás, dando uma entrevista, eu disse que a gente precisa, assim, ter a maturidade de virar essa página, né? Se você me perguntar, deputado, o presidente está sendo injustiçado? Eu acho que sim. Está sendo perseguido? Eu acho que sim. Mas, assim, tem outro caminho a fazer, então acho que a gente precisa virar essa página e, de fato, construir uma nova candidatura que consiga agregar essa extrema-direita, que consiga agregar a direita, né? Porque você tem a extrema-direita e você tem a direita, e você tem o centro, né? O centro precisa também estar participando disso. E, lógico, a gente tem nomes que estão aí postos, e eu acho que o melhor nome, na minha opinião, não apenas por ser do Republicanos, é o do governador Tarcísio. Só que também eu avalio que Tarcísio ele está hoje muito bem avaliado como governador de São Paulo. Hoje pesquisa já dá ele com quase 50 pontos para ganhar a eleição, então, ou seja, com mais uma gordurazinha, ele já ganha a eleição no estado de São Paulo no primeiro turno na sua reeleição. Então, Tarcísio também vai chegar um momento, como já está chegando, diz, rapaz, como nós, da direita, não resolvemos se vamos continuar insistindo numa candidatura que está inelegível, ou se nós vamos construir uma nova candidatura, eu preciso construir a minha reeleição no estado de São Paulo, né? Então, hoje a gente já vê também esse processo de Tarcísio se desidratando. E é natural, porque nós estamos a um ano da eleição. O senhor acha que... Setembro já está terminando. Já está terminando. Então, quando a gente entrar em outubro, nós vamos estar exatamente a um ano da eleição. Então, Tarcísio vai ficar aguardando nós insistirmos com o mesmo nome, quando eu estou dizendo no mesmo nome, do nome que está inelegível. Ah, mas nós vamos aguardar uma decisão da justiça. Mas que justiça, né? Porque o princípio da justiça é que ela é cega, muda e surda. Mas a justiça brasileira, infelizmente, conduzida pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, ela tem olho, tem ouvido e tem boca. Então, não existe a justiça, existe uma decisão. E por conta disso, e ontem, inclusive, no plenário, eu fiz questão de falar do posicionamento que eu acho que, nesse caso, quem mais está errando, por incrível que pareça, é o presidente da Câmara dos Deputados, que também é do meu partido, do Republicanos, né? E eu, inclusive, cheguei a usar uma expressão que é melhor morrer em pé do que viver de joelho. E, na verdade, infelizmente, o que nós estamos vendo é que o Congresso Nacional está vivendo de joelho para o sistema do Judiciário, em especial do STF. E esse não é o papel. O senhor acha que a Câmara dos Deputados está se calando e sendo omissa ao STF? É só avaliarmos os fatos. E se a gente pegar os fatos mais recentes, qual foi a PEC que foi aprovada no regime de urgência? A PEC da anistia, a PEC da blindagem. Aí você pega que o próprio presidente Hugo Mota, na época que estava candidato a presidente da Câmara, ele sentou com a oposição e disse, olha, eu como presidente serei 100% imparcial. Se vocês conseguirem a assinatura e conseguirem a votação, o voto suficiente, eu pauto a anistia e se vocês aprovarem, paciência, foi a decisão da maioria. Eu concordo com ele no discurso como candidato. Quando ele senta na cadeira de presidente, ele passou esse tempo todo sem votar a urgência da anistia. Porque se votou, perdeu paciência. Foi a decisão da maioria. Mas votou na semana passada a PEC da anistia. A PEC foi aprovada com mais de 300 votos. Ele pega e coloca agora, porque a escolha é do presidente, de escolher um relator. Ele coloca um relator que é contra a anistia. Então eu usei uma expressão de que ele está mordendo e assoprando, e ele está pior do que Judas, porque Judas,
quando traiu Jesus, que estava sentado à mesa. Mais tarde, Judas se arrependeu do que havia feito, e na consciência dele, que não é o melhor caminho, inclusive nós estamos no Setembro Amarelo, precisamos deixar muito claro que somos contra a qualquer tipo de automutilação, principalmente do suicídio, mas ele foi lá e se suicidou. O Hugo Mota, ele está fazendo o jogo, nesse caso, tudo combinado com o STF, não tem como. O Paulinho da Força, todo mundo sabe, quem acompanha o Paulinho da Força, já foi denunciado em vários esquemas de corrupção, sabe da ligação dele com o Michel Temer, e automaticamente o Michel Temer foi quem indicou o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, ninguém me consegue me convencer de que isso para mim não é um baba combinado. Então, infelizmente, eu acho que o presidente da Câmara, ele precisava se impor. Qualquer presidente de poder, ele precisa ser imparcial. O presidente precisa ter isonomia da sua decisão. Pode ter lado, sim, porque ele veio de um processo político. Mas na condição de presidente, ele tem que ter isonomia. E o que o presidente Hugo Mota está tendo nesse momento não é essa isonomia. Extremamente perigoso. Porque aí ele está se curvando ao que o STF quer. Se você me perguntar se eu sou a favor ou contra ao deputado federal Eduardo Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos, não, irmão, ele foi eleito para estar como deputado no Brasil. Ele não tem que estar lá em Brasília e muito menos também em sessão híbrida, alguma coisa. Mas se existe um dispositivo na Câmara dos Deputados que permite o deputado estar na condição que está, quer dizer, não é o presidente que tem que tomar uma decisão monocrática de burlar uma decisão que está combinada pela mesa diretora desde 2015. Quer dizer, então mostra que o presidente está com tendência. E o presidente não pode ter tendência. Ele precisa assumir o papel como presidente da Câmara dos Deputados. Primeiro, defender os seus pares. Não defender os seus pares que estejam errados, mas ele é presidente dos 512 colegas deles deputados e não pode estar favorecendo nem o lado A, nem o lado B. A lei existe, a regra da casa existe, ele precisa fazer com que a lei cumpra. Infelizmente, não é isso que o presidente Hugo Mota está fazendo. Deputado, em relação às eleições de 2026, o senhor acabou de falar que falta praticamente um ano, a gente já está em setembro, já está acabando outubro. Qual a opinião do senhor em relação a Assemineto, na eleição passada, ter ficado em cima do muro? Ele não ficou nem do lado de Bolsonaro, nem do lado de Lula, mas agora ele já está tendo uma postura diferente. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente esse posicionamento, mas após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Samuel Júnior. Deputado, no bloco anterior falávamos a respeito das eleições de 2026. Já está praticamente há um ano. Nós sabemos que a oposição tem Assemineto como pré-candidato ao governo, inclusive teve um burburinho da possível desistência dele, mas ainda está de pé, né, segundo alguns legisladores. Aí eu gostaria de saber a respeito de Assemineto, já que ele ficou em cima do muro na eleição de 2022, ele não apoiou Lula, obviamente que ele é opositor, mas também não declarou apoio a Bolsonaro. Houve críticas de bolsonaristas por ele não ter apoiado Bolsonaro e agora ele está no enfrentamento, ele já está atacando ali o atual presidente Lula. O senhor acha que essa estratégia dele vai dar certo, deputado, já que o atual presidente é muito bem avaliado aqui e teve mais de 72% da votação? Voltando ao passado, eu discordava do posicionamento do Assemineto, estarmos no grupo, mas eu pensava diferente. Mas assim, eu tenho uma premissa minha, principalmente no processo político, que eu respeito muito quem pensa diferente de mim. E uma das vezes que tive a oportunidade de questionar sobre isso, né, o próprio Neto ele tinha pesquisas na mão sobre essas questões, né, de eleitores que votaria nele, mas não votaria no presidente Bolsonaro, eleitores que votaria nele e que votaria em Bolsonaro e por assim por diante. Então ele entendeu de que era melhor para aquele momento ele adotar uma postura de não debandar para um lado nem para o outro. Até lógico, porque a gente sabia que existia uma candidatura
que era apoiado, nesse caso, pelo presidente Lula, aqui na Bahia. Então, como ele também não poderia surfar nessa mesma onda, ele entendeu de que naquele momento era melhor ser candidato. Lógico, isso trouxe algum prejuízo? Eu acredito que sim, porque aqueles eleitores que votaram no presidente Bolsonaro talvez começaram alguns a se distanciar, no caso do ACM Neto naquela eleição. Lógico, cada eleição é uma nova eleição, né? Apesar do presidente o presidente Lula aqui na Bahia, você falar que ele tem uma boa avaliação, eu acho que ele já não tem mais essa mesma boa avaliação que esteve na eleição passada. Então desidratou um pouco. Coisas que o próprio presidente prometeu que chegaria na mesa do pobre, essas coisas não chegaram até hoje, como é o caso da picanha e tantos outros benefícios. Então é o seguinte, eu acho que em algum momento as pessoas vão começar a refletir, será que você que ganha um salário mínimo, você que recebe o auxílio do Bolsa Família, que não é, quem dá isso é o governo nacional. Mas, lógico, vamos dizer que Lula é o pai dos pobres, mas será que é o pai do pobre mesmo? E como um pai está suprindo a necessidade do pobre? Aí eu faço uma pergunta a você, dona de casa, você que mantém a sua família, você que recebe um salário mínimo. Você está conseguindo manter a sua família? Você está conseguindo ir ao mercado e fazer uma feira para que você possa suprir a necessidade da sua família? Ou o quilo do feijão que você comprava no ano passado está custando o mesmo valor ou ficou mais barato? O café, o ovo, né? Os itens básicos de uma família. O senhor falou aí dos ovos, o senhor chegou aí no plenário aqui da casa levando uma placa de ovo, não Uma foi, placa de deputado? ovos, café, exatamente pelo absurdo do valor. Quer dizer, o que é que o pai do pobre está fazendo para que você, que é pobre, que ganha, infelizmente, é de baixa renda, supra suas necessidades, né? Então, eu acho que o eleitor ele vai fazer uma avaliação, né? O que foi que o presidente Lula, em campanha, me prometeu. E aí eu já chamo o eleitor como um todo para ele fazer uma avaliação, no geral, não apenas de um presidente, né? Mas do presidente, do próprio governador, dos deputados com quem você votou. Será que aquelas propostas que ele apresentou quando estava candidato a deputado, seja estadual, federal, ele supriu a sua necessidade? Lógico que a gente precisa separar qual é o papel do legislador e qual é o papel do executivo. Se ele, a proposta dele de lhe representar, ele lhe representou bem na Assembleia Legislativa, lhe representou bem na Câmara dos Deputados, eu acho que ele merece novamente o seu voto, né? O governador do estado, e voltando ao caso, que é o caso do presidente Lula. Quer dizer, na marcha dos prefeitos no início desse ano, Lula chegou lá na marcha dos prefeitos, não apresentou uma sequer proposta para que mudasse a vida dos municípios, né? Porque ali está os prefeitos que representam os municípios, representam a população que está na ponta. O que Lula chegou lá foi dizendo que hoje existe mais de 5 milhões de famílias que não têm banheiro dentro de casa. Eu também não sei onde ele colheu essa informação, mas como eles têm a característica muito peculiar de levantar, de apresentar informações, e ele mesmo disse que precisa soltar isso, ele apresentou que existe hoje 5 milhões de famílias que não têm um banheiro dentro de casa. Aí, pasmem os senhores, o governo não apresentou uma solução para ajudar essas famílias para atender essa necessidade básica de ter no mínimo um banheiro dentro de casa. O governo disse que ia apresentar uma linha de crédito para que as famílias construíssem um banheiro. Ou seja, o que o governo está dizendo é que vai aumentar o nível de endividamento da população brasileira. Aí você vem um empréstimo que era o empréstimo com a garantia do FGTS. O seu FGTS ele tem uma correção anual de 3% ao ano. O governo pegou a pasta do seu FGTS, vendeu a um banco, e o banco agora vai lhe emprestar 3% ao ano, ou seja, 36% ao ano do seu dinheiro que foi passado a 3%. Quer dizer, o que é que o governo está dizendo? Eu estou aumentando o nível de endividamento. Então, às vezes, alguém que pega ali R$ 1.000 emprestado, R$ 2.000 emprestado, ele vai ter que pagar aquela parcela. Entendi. Né? Então, assim, o governo não apresenta a solução. Então, o eleitor, ele vai chegar em 2026 e ele vai fazer uma avaliação. Eu não estou aqui desmerecendo o presidente Lula, que eu sei da força que Lula tem, principalmente nos estados do Nordeste, mas eu digo a você que Lula não chegará com a mesma força, em especial também no nosso Nordeste, em 2026. E eu acho que nisso, a gente tendo uma candidatura de fato, e aí foi aquele caso que nós conversamos aqui na instante, uma candidatura que consiga conversar bem com o centro, conversar com a direita, conversar com a extrema-direita. De forma nenhuma podemos desmerecer o grande líder e o grande cabo eleitoral
que é o presidente Bolsonaro, né? Então, o candidato que for esse candidato precisa ter o apoio do presidente Bolsonaro. Então, a gente tem essa candidatura competitiva nacionalmente e ter, de fato, aqui a nacionalização da política, tendo o candidato da esquerda, que pelo menos já está posto, que é o Lula, e mais esse outro candidato competitivo, eu acho que não terá porquê o governador, nesse caso o candidato a governador, ACM Neto, ir por discurso do tanto faz. Nós vamos ter uma candidatura. E a prova é tanto que ele é vice-presidente do União Brasil, juntamente com o presidente do União Brasil, da federação, tomaram o posicionamento de aqueles parlamentares que tinham cargos no governo federal, eles abrissem mão dos cargos, saíssem dos cargos, exatamente porque iria adotar a postura de oposição. E a prova é tanto que, fruto do bloco real de oposição, junto com, nesse caso, né, como se chama popularmente, o Centrão, foi que passou a PEC da anistia e a PEC da blindagem, que é, apesar de você não ter me perguntado, mas eu já falando da PEC da blindagem, que a esquerda ela tem uma capacidade, e eu admiro nesse aspecto muito a esquerda, que eles têm uma capacidade de rotular aquilo que eles querem fazer como discurso. Qual a opinião do senhor a respeito da PEC da blindagem? Mas aí não seria a PEC, a PEC da blindagem que foi aprovada, a esquerda nomeou como a PEC da bandidagem. Mas se a gente lembrar bem, quem é mais a favor de bandido? Quem é que mais defende bandido? É a direita ou a esquerda? Quem é que é a favor da saidinha e está comprovado de que os bandidos que saem nas saidinhas, o índice deles de voltarem para o crime é altíssimo? É sempre a esquerda. Aí eu lhe faço uma pergunta, Fernanda. Eu acho que, na minha condição de parlamentar, em especial nesse caso em Brasília, eu acho que nenhum parlamentar ele está acima da lei e ele precisa ter mais privilégio do que qualquer cidadão. Mas eu chamo também a população para refletir e não ficar acompanhando as narrativas. Imagine que um parlamentar que foi eleito, né, se for, levamos aqui em consideração o estado da Bahia, onde nós passamos de 15 milhões de pessoas. E nós escolhemos 39 pessoas, entre homens e mulheres, para estar em Brasília nos representando. E 3 senadores. Como escolhemos 63 deputados estaduais. Então eu fui escolhido por quase 100 mil pessoas para estar aqui na Assembleia Legislativa. Então, ou seja, eu posso dizer que eu, Samuel Júnior, falo por 100 mil pessoas, porque foram as pessoas que me conduziram. E votado em todos os municípios agora, menos, né? Imagine que eu ficar proibido de expressar minha opinião, de expressar aquilo que penso, de dizer que um juiz está perseguindo Fernanda e comprovar e fazer dentro do meu discurso que eu acho que ele está perseguindo por essa e essa razão. Imagine que um deputado federal, ele não poder expressar sua opinião e ele ser punido por crime de opinião. Olha, já está previsto na Constituição. E na Constituição está dizendo que eu tenho essa imunidade de falar, porque eu represento uma população. Ah, deputado, talvez o senhor não esteja falando o que o seu eleitor pensa. A partir do momento que o eleitor me deu um cheque em branco, eu não tenho como consultar ele que valor eu preencho. Vocês me deram uma procuração, 99 mil pessoas foram à urna no dia da eleição, votaram no deputado Samuel Júnior e me deram uma carta em branco. Quem vai preencher a carta sou eu. Então você precisa ter a confiança em quem você deposita o seu voto. Então, quando eu estou aqui na Assembleia Legislativa, eu não tenho como ligar para o meu eleitor e dizer, rapaz, eu falo o que sobre esse assunto? Eu digo de que forma? É por isso que nós precisamos avaliar em que nós vamos votar, se tem pelo menos a mesma linha de raciocínio minha. Vou falar igual como uma pessoa está falando, não, mas pelo menos eu vou na mesma linha. Imagine que um senador da República, no estado do Espírito Santo, o Duval, está andando com tornozeleira porque ele discordou do posicionamento de Alexandre de Moraes. Em que país é esse? Onde é que está a imunidade do parlamentar? Onde é que está o direito dele de se expressar? Deputado, o senhor quer me dizer que aquilo que ele fala, se eu chegar aqui e disser que fulano é ladrão, que fulano é marginal, que fulano é bandido, eu não terei que provar isso? Não estou falando sobre isso. Eu acho que a gente também precisa ter a responsabilidade. As redes sociais e o mundo não é um país sem dono e não existe regra. Uma terra de ninguém. A partir do momento que eu, como parlamentar, chego num plenário e digo que fulano de tal ladrão, eu preciso ter a prova ou pelo menos dizer onde foi a fonte, para que a justiça vá atrás da fonte e diga onde foi que você identificou que fulano é ladrão. Mas eu não poder expressar uma opinião. Então, na verdade, o que a direita, juntamente com o centro, entendeu,
é que os deputados, e a gente tem um exemplo disso na legislatura passada, que o deputado Daniel, ele foi preso por discordar de Alexandre de Moraes. Um deputado que foi eleito. Deputado, o que ele falou estava certo ou estava errado? Aí uma outra questão. Eu preciso julgar e descobrir se ele está certo ou está errado. E que depois a Câmara julgue ele juntamente com a Justiça. Ele será responsável pelo aquilo que ele fala. Mas não existe prova. O Alexandre de Moraes, o deputado, inclusive, estava gravando um vídeo falando isso. Ele foi preso na gravação do vídeo dele. Agora imagine um deputado federal. Então, o que na verdade nós precisamos não é fazer uma blindagem ao parlamentar, seja ele deputado estadual, deputado federal, vereador, senador da República. O que eu preciso é o seguinte: eu sou livre para falar, porém sou responsável daquilo que eu falo. E, na verdade, a PEC, por se dar o nome da blindagem, é exatamente porque hoje, o que é que a gente vê o STF? Ajudando a esquerda, protegendo a esquerda e só ocupando aquilo que discorda dele. Então não é uma PEC da bandidagem, porque sempre quem foi a favor de bandido foi os partidos da esquerda. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do podcast, o qual que o senhor apresenta, como é toda quarta-feira, é ao vivo, fala um pouco pra gente. Isso, convidar vocês, toda quarta-feira, das 11 às 12 horas, nós temos um podcast que a gente faz a transmissão ao vivo, primeiro no nosso canal no YouTube, no Instagram, além também da Rádio Vox, que é uma rádio, inclusive, da Igreja Assembleia de Deus, e a Rádio Jaraguá, que está instalada lá na cidade de Jacobina. Então, a gente consegue aí, através dessas duas rádios, chegar mais ou menos aí para 150 a 200 municípios, todas as quarta-feiras, das 11 ao meio-dia. Então, eu aproveito e lhe convido, para quem sabe você uma quarta-feira dessa está nos acompanhando. Eu já fiz aqui o convite à Fernanda para a gente conversar um pouquinho sobre política no nosso podcast, e quem sabe ela me dá esse grande prazer de estar no nosso podcast, que é chamado Podcast com Café. Já está confirmado, deputado, eu irei sim ao Podcast com Café, vai ser um enorme prazer debater sobre política, sobre os bastidores, sobre as eleições e sobre tantos temas, né, que a gente tem e conversa aqui nos bastidores da Assembleia. Eu quero parabenizar o senhor pelos seus 3 mandatos aqui consecutivos, mais de 100 mil votos, uma votação extremamente expressiva, o único legislador votado em todos os municípios baianos, ou seja, 417 municípios baianos, representando todo o nosso estado. Amém. Obrigada, deputado. Eu que agradeço e dizer a vocês que estou sempre às ordens. Obrigada, a gente fica por aqui. Até o próximo programa.